Abra comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Curve sua cabeça comigo, vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais esse dia, mais essa manhã. Oramos a Ti, Senhor. Pedimos para que a voz do Espírito Santo seja audível agora. Em nome de Jesus, que todas as escamas dos nossos olhos caiam, para que nós possamos ver a glória do Senhor nesse lugar. Nós oramos, Senhor, faz de novo, Senhor, em nossas vidas. Nós estamos aqui para receber aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, antes de nós destrincharmos esse texto que o apóstolo Paulo ele escreve à igreja em Éfeso, eu quero trazer uma base aqui para você, um alicerce. A Bíblia ela deixa muito claro e evidente que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso resgatador, Ele não está entre nós. E você pode dizer, irmão Vitor Hugo, que heresia é essa que você está falando? E eu quero provar para você na Bíblia essa verdade. Atos, capítulo 1, versículo 9 até o 11, olha o que diz, olha o que o escritor, o livro de Atos, ele vai dizer: dita estas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e numa nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Atos capítulo 7, versículos 55 e 56, diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Paulo, escrevendo à igreja de Colosso, em Colossenses capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer: portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer, Hebreus capítulo 10, versículo 12, Jesus, após oferecer um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Então, irmãos, a Bíblia deixa muito claro que Jesus, ele está em um lugar, ele está ao lado de Deus. Agora, muita atenção aqui esses textos, João capítulo 14, versículo 16 e 17, são palavras do próprio Cristo. Ele diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Aí mais adiante, o versículo 25 e 26, ele vai dizer: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Então, irmãos, em resumo, o Pai, o Deus Pai, Ele está no seu trono, o Filho está à sua direita e o Espírito Santo está agindo ativamente no mundo e na igreja, sendo que todos compartilham da mesma natureza divina e estão presentes simultaneamente. Irmão, eu quero lhe pedir, me ajuda, meu irmão.
Me ajuda a pregar essa mensagem aqui em nome de Jesus. O fato é que o Espírito Santo está sempre conosco. Agora, irmão, a pergunta para mim e para você nessa manhã é: como estamos tratando o Espírito Santo? Como estamos tratando o Espírito Santo? Será que temos vivido conscientes de que Ele nos acompanha o tempo todo? Será se estamos dispostos? Será que estamos vendo que Ele está disposto a nos ajudar no que for preciso? Estamos tomando nossas decisões, levando em consideração a vontade, os pensamentos e emoções do Espírito Santo? Então eu volto agora para o texto inicial. O apóstolo Paulo ele vai dizer: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Queridos, a maioria de nós sabe e entende e conhece o Espírito Santo como uma força, com poder, com fogo, com unção, e Ele é tudo isso sim. Mas a Bíblia deixa muito mais claro, a Bíblia nos revela que o Espírito Santo ele é muito mais importante. O Espírito Santo ele é uma pessoa, e se ele é uma pessoa, ele ensina, ele consola, ele guia, ele fala, ele se alegra e também pode se entristecer. E se ele pode se entristecer, isso significa que o Espírito Santo ele é sensível. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. A expressão gemidos inexprimíveis significa gemidos impronunciáveis, expressões profundas e indescritíveis que vão além das palavras humanas. Irmão, não tem como descrever a assistência do Espírito Santo no meio do fogo lá, quando você está triste, quando você está abatido. O Espírito Santo está gemendo diante de Deus e dizendo palavras que nós não somos capazes de descrever no mais íntimo do nosso coração, irmã. Quando nós estamos tristes, abatidos, chorando, não tem palavras para sair da nossa boca, o Espírito Santo está traduzindo tudo isso diante de Deus. Agora, queridos, tudo isso nos revela que é possível viver dentro da igreja, estar salvo, mas ainda assim machucar o coração do Espírito Santo. E eu pergunto para você: como você tem se relacionado com o Espírito Santo? Você se relaciona com o Espírito Santo como a pessoa que de fato ele é, ou apenas busca o poder que ele pode operar na sua vida? E o primeiro ponto para nós aqui, para nós destrincharmos esse texto é: por que não devemos entristecer o Espírito Santo? Primeiro, porque ele é Deus e ele habita em nós. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Queridos, a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo ele veio fazer morada em nós. E quem deu? O próprio Deus deu a mim e a você o Espírito Santo. O próprio Deus entregou para você no dia que você disse: eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. O próprio Deus entrega para você, Ele dá para você, da parte dEle, o Espírito Santo. Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Você conhece aquela pessoa que diz assim: onde está na Bíblia que beber é pecado? Aonde está na Bíblia que fumar é pecado? Está aqui,
um excelente texto para você falar para essa pessoa. Uma vez, irmão, que você entregou a sua vida para Jesus, o seu corpo não pertence mais a você mesmo. O seu corpo agora é morada, é templo do Espírito Santo de Deus. Gente, isso aqui é impressionante e ao mesmo tempo é assustador. O mesmo Espírito que ajudou na criação do universo, o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, agora faz morada em nosso coração. O nosso coração agora é seu trono. Ele está em cada um de nós, despertando a vontade de sermos mais parecidos com Jesus e de conhecermos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Dessa forma, é o Espírito quem, vez por vez, nos liberta do pecado por meio do arrependimento, para vivermos da maneira que glorifique a Cristo. Quem está aqui comigo aqui? Eu fico meio preocupado assim quando a igreja não está reagindo. Gente, ele não quer apenas uma visita. Ele quer morar, Ele quer habitar, Ele quer tomar conta de tudo. Irmão Vitor Hugo, e o que entristece o Espírito Santo? Efésios capítulo 4, versículo 17, até o 32, eu não vou ler esse texto, porque é um texto um pouco longo, mas fica como tarefa para nós lermos em casa. Mas olha o que diz, Efésios capítulo 4, 17 e 18. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto. Gente, isso aqui é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um cooperador de Deus. Alguém que entendeu que era melhor estar com Deus. Mas ele disse, não, eu tenho que ficar aqui por causa de vocês. E ele está dizendo para a igreja, ele diz, eu insisto no Senhor, que não vivam mais como gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão por causa do endurecimento do coração. Diga comigo, endurecimento do coração. O que entristece, irmão Vitor Hugo, o Espírito Santo? Queridos, o que entristece o Espírito Santo é um coração endurecido. Endurecer o coração significa uma resistência espiritual, uma teimosia que impede o Espírito Santo de nos guiar ou nos transformar. Hebreus, capítulo 3, versículo 7, vai dizer o seguinte: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Aí o versículo 13 vai dizer o seguinte: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, queridos, o que entristece o Espírito Santo é um coração endurecido. Agora, queridos, a Bíblia vai dizer que o que agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito. O que agrada ao Senhor é um coração quebrantado e contrito. Irmão Vitor Hugo, o que mais que entristece o Espírito Santo? Eu quero passar bem rápido por isso aqui. A mentira, a ira descontrolada, palavras torpes, queridos. Nós convivemos com pessoas que todos os dias permitem que palavras ou palavrões saiam da sua boca. A mesma boca que muitas vezes abençoa é a mesma boca que amaldiçoa. A mesma boca que fala sobre a liderança, às vezes é a mesma boca que corta o manto da liderança. Irmão, isso entristece o coração do Espírito Santo. O salmista vai dizer, Salmo 141, versículo 3 e 4, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Irmão Vitor, eu sou crente há 20 anos, irmão, ainda assim, toma cuidado com o que sai dos seus lábios.
O que mais entristece o Espírito Santo, irmão Vitor Hugo? A amargura dos nossos corações, maldade, falta de perdão, irmão. Tem gente que está a um passo da promessa do Senhor para a sua vida. Tem gente que está a um passo, de fato, do propósito do Senhor se iniciar, mas essa pessoa não está vivendo esse propósito porque ainda não liberou perdão. Porque o perdão está ali, falta a pessoa liberar. A Bíblia vai dizer que se você não perdoar, o Senhor não te perdoará. O que entristece, irmão? O Espírito Santo, falas que não edificam, ressentimento, vida em duplicidade. Você é uma coisa aqui na igreja, muito bem vestido, muito bem arrumado, mas em casa você é completamente diferente, no trabalho você é completamente diferente, nos ambientes por onde você passa, os irmãos têm que, as pessoas dizem assim, nem sabia que você era crente. Vida em duplicidade. E por último aqui, resistência à voz dele. Ele está falando, ele está clamando, mas por causa do coração endurecido, nós estamos resistindo à voz do Espírito Santo. Queridos, entendam, o Espírito Santo ele não se entristece por fraqueza momentânea. E se, Senhor, aconteceu, foi um deslize, mas ele se entristece com corações endurecidos. Pessoas que vivem no mesmo erro. Porque não devemos entristecer o Espírito Santo, porque existem consequências. Efésios capítulo 4, versículo 19 diz: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Quando nós endurecemos o nosso coração, nós perdemos a sensibilidade com a voz do Espírito Santo e passamos a andar como pessoas que a todo momento estamos olhando algo para fazermos o mal. Se tem uma brecha, eu quero estar lá. Olha, uma brecha, encontrei uma brecha. Não, o pastor falou, mas aqui por aqui dá para ir. Falta de sensibilidade à voz do Espírito. Não é que o Espírito Santo vai embora imediatamente, mas a sensibilidade diminui, a voz fica mais distante e a alegria da salvação enfraquece. Você perde o desejo pela presença dEle. Começa a fugir dos cultos, começa a fugir das células, começa a fugir das reuniões, começa a fugir dos discipulados. Perde a sensibilidade. Irmão, isso aqui é muito sério, irmão. Nós estamos caminhando para o dia do Senhor. Nós estamos caminhando para a glória eterna. E tem gente que acredita que a mesma vida que está vivendo aqui, o Senhor vai permitir que você viva lá. E não vai acontecer dessa forma. E não vai, irmão. Não pense que a vida que você está levando aqui, sem seriedade diante da palavra do Senhor, o Senhor vai permitir que você viva assim lá. Não existe isso lá, irmão. Existem lá pessoas que são apaixonadas pelo Senhor, que têm intimidade pelo Senhor, como Enoque, que foi levado para o Senhor. O Senhor viu Enoque e disse: eu quero você para mim, vem para perto de mim, porque você busca intimidade comigo todos os dias. Jesus. Sansão, ele perdeu a percepção de que o Espírito já não operava como antes. Me levantarei como das últimas vezes. E, gente, isso para mim é um dos textos mais tristes. E a Bíblia diz, ele já não sabia que o Espírito Santo havia se retirado dele. Gente, isso é uma das orações que eu faço ao Senhor: Senhor, não permita, não afaste de mim a tua presença, o teu Espírito, Senhor. Gente, o maior perigo nosso não é perder o culto, é perder a sensibilidade. Porque todo domingo nós podemos estar aqui, adorando, cultuando, levantando as mãos, cantando junto com o louvor, mas ainda assim estar insensíveis à voz dele. Ainda assim entrar aqui e sair da mesma forma que nós entramos.
Ainda assim, viver a nossa vida sem que aquilo que Ele tem para nós seja vivido. Esses dias, eu vi algo muito interessante. Talvez você tenha visto isso. Um homem tirou uma lâmpada e encaixou uma garrafa plástica de Coca-Cola no bocal. E ele disse: não é porque você se encaixa que você pertence àquele lugar. Sabe o que é isso? O Espírito Santo está dizendo: meu filho, não vai. Minha filha, não é aí que eu quero que você esteja. Não é com essa pessoa que eu quero que você fique. Mas não, nós estamos lá, se encaixando. Nós estamos lá, se encaixando. Falta de sensibilidade. Eu quero dar um testemunho para você. Há uns 2 meses, eu moro aqui bem próximo da igreja. Eu moro no último andar. Quem mora no último andar, eu tenho 3 filhos, irmãos. E no dia de compras, é muito ruim, no dia das compras. Porque eu sozinho estou subindo com um monte de sacola. Agora eu estou colocando o Tito, meu filho, para me ajudar. Eu falei: cara, vem cá, irmão. Não, deixa sua mãe ir com a Isabel e a Rebeca. Você pega aqui essa sacola aqui da uva, essa sacola aqui do alface, entendeu? Mas vai me ajudando já. Aí ele já está levando 4 sacolas. Ele já está levando 4 sacolas. Então eu moro no último andar. E mudou lá para o apartamento de baixo ao nosso, um rapaz. E ele tinha um vício lá. Né? E gente, meu Deus do céu, o que é isso? A minha esposa falando comigo a respeito disso. Aí eu falei: amor, eu vou orar. Você sabe quando os discípulos viram para Jesus e disseram assim: Senhor, tu não queres que eu mande fogo dos céus? E eu vou orar. Irmão Macilon, levanta a mão, irmão. Irmão Macilon está aqui, é testemunha disso. E eu comecei a orar, fui pelas madrugadas e comecei a orar: Senhor, em nome de Jesus, leva embora esse homem daqui. Leve embora essa família daqui, Senhor. Eu não quero nem ter contato com ele. Senhor, e eu lá, irmão, orando por mim, eu estou cuidando da minha família. O Espírito Santo falou exatamente assim comigo: eu não coloquei essa pessoa aí para você orar dessa forma por ele. Irmão, no mesmo dia eu caí de joelho no chão e comecei a pedir perdão. O Espírito Santo me perdoa, porque eu estava orando assim. Agora me ajuda a orar, me ajuda a amar essa pessoa, me ajuda a ter oportunidades para falar com ele. Irmão, no dia seguinte, ele entrou no grupo do condomínio. Ele pegou o meu contato, ele falou: irmão, eu vi que você vende alguns carrinhos, eu quero falar com você. Eu falei: meu amado. Meu irmão, você nem sabe o que o céu estava fazendo. Queridos, e nós começamos a nos falar, e eu orando: Senhor, manda mais fica. E eu orando, queridos, e nós começamos a nos encontrar. A primeira vez ele me olhou lá no condomínio, eu estava na piscina com os meninos, ele veio até a mim, falou comigo, queridos, e aí a terceira vez ele falou: onde é a tua igreja? Onde é a tua igreja? Eu falei: esse meu Deus é tremendo demais. Onde é a tua igreja? Eu falei: irmão, você sabe ali, quando você... eu pensava que era um local onde fazia... como é? Não, de cemitério, de funerária. Eu achava que era uma funerária. Eu falei: não, irmão, lá é uma igreja muito abençoada. Irmão, resumindo, ele veio no culto, no culto passado, ele esteve aqui. Quando foi sexta-feira, lá na porta da casa do irmão Macilon, ele chegou chorando. Ele disse: irmãos, orem por mim. Aí o irmão Macilon: vamos orar. Aí eu virei para ele e falei assim: irmão, é uma oração de reconciliação, de entrega ao Senhor? Ele falou: e se colocou de joelho, irmão. E se rendeu aos pés do Senhor, ali mesmo, na porta do irmão Macilon. Eu queria fazer igual o pastor Nilton, pastor Júnior. E esse irmão está aqui agora. Mas ele disse que vem no culto das 19h, 19h30. Queridos,
Se você não estiver sensível à voz do Espírito Santo, você vai perder a oportunidade de ganhar pessoas que estão perdidas. Pessoas que estão cedo. Ele veio me contar depois toda a história dele até chegar no meu apartamento. Eu falei, irmão, era Deus te tirando de lá, te trazendo para cá. Eu liguei para minha esposa, depois que eu deixei ele lá no trabalho dele, lá, eu liguei para minha esposa chorando. Eu disse, amor, eu posso não ganhar um centavo hoje, mas eu ganhei todo o meu mês. Nós ganhamos uma alma para Jesus. Irmão, eu quero convidar você a fechar seus olhos juntamente comigo. Eu quero que você faça uma oração simples, você não precisa responder. Mas eu queria que você fizesse uma oração muito sincera e dissesse agora, Espírito Santo, diga, Espírito Santo, o que dentro de mim tem te entristecido? Deixa eu orar por você, Pai, no nome de Jesus. Eu oro agora pedindo ao Santo Espírito que nos mostre, que nos revele, que traga agora à nossa memória aquilo que está entristecendo o coração dele. Senhor, e nós te pedimos agora perdão, Senhor, perdão por cada uma dessas atitudes. Nos ajuda a abandonar aquilo que nós estamos fazendo que está machucando o teu coração. Faça isso, Senhor. Nós oramos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, deixa eu correr um pouco mais aqui. Deixa eu falar, talvez você tenha ficado, talvez um pouco triste agora, porque o Espírito Santo trouxe à sua memória aquilo que está deixando ele triste. Talvez você tenha ficado um pouco abatido. Deixa eu falar para você, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Se você sentir um pouco de tristeza, de dor, naquilo que você ouviu do Espírito Santo, meu filho, você está me entristecendo nisso, irmão, é porque o Senhor está agora trazendo o arrependimento para a salvação. Porque a tristeza do mundo, porém, produz morte. O primeiro ponto é porque nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Mas o segundo ponto é que o apóstolo Paulo, ele vai dizer: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. Diga comigo, selados. Irmãos, a palavra selados na cultura bíblica significa propriedade, autenticidade, proteção, autoridade. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22 diz, ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito Santo no nosso coração como garantia do que há de vir. Então, quando nós falamos de selo nos dias atuais, logo nós nos lembramos do selo de uma carta. Mas o selo de uma carta é muito diferente do selo usado no passado, nos tempos antigos. Nos dias da Bíblia Sagrada, era comum que os nobres, especialmente os monarcas, selassem os seus documentos, seus atos, suas correspondências oficiais, seus decretos e seus editos. O selo confirmava que quem estava encaminhando a carta era realmente a quem ela se referia. Então, o rei ou outra autoridade da época, quando mandava uma carta, ou fazia um decreto, ou proclamava um edito, ele selava a carta com o seu anel. Agora Paulo diz, vocês foram selados. Isso significa que você pertence a Deus. O inferno reconhece essa marca. Há uma identidade espiritual sobre você. Efésios capítulo 1, versículo 13, irmão. Eu quero que você ouça esse texto agora. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz: quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho que os salvou, aí está o 14 já, é o 13 antes. Quando vocês ouviram a palavra da verdade,
o evangelho da sua salvação e creram nele, foram selados em Cristo. Irmão, nós fomos selados em Cristo Jesus com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O selo não é sentimental, o selo é uma posição espiritual. Agora eu pergunto para mim e para você, qual tem sido o nosso posicionamento diante dessa verdade? O selo fala de identidade. Você não é órfão, você não está solto espiritualmente, você tem uma marca espiritual. O diabo pode até te acusar, mas não pode remover o selo que Deus colocou em mim e em você. O selo fala de segurança. O Espírito Santo, queridos, é uma garantia. Irmão, eu imagino que vai ter um cara crachá lá no céu. Tem o Espírito Santo? Pode entrar. Tem o Espírito Santo? Pode entrar. Rapaz, nem vem para cá não. Você entende? O Espírito Santo é o penhor, a garantia, o adiantamento daquilo que vamos viver plenamente. Irmão, se você tem um relacionamento com o Espírito Santo aqui na terra, você já está provando um pouquinho do céu. Jesus, eu quero que você declare comigo: eu sou, diga eu sou, propriedade exclusiva de Deus. Eu rejeito as mentiras sobre minha identidade. Diga: o selo do Espírito Santo está sobre a minha vida. Queridos, e por fim, mas não menos importante, nós fomos selados pelo Espírito Santo com um propósito. O texto diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. Para o quê, irmão Vitor Hugo? Para o dia da redenção. Isso aponta para algo futuro. Redenção significa libertação mediante o pagamento de um resgate. Trata da morte de Cristo e o preço do resgate que Ele pagou para providenciar a nossa salvação. Paulo está dizendo que nós fomos selados, marcados pelo Espírito Santo para o dia do arrebatamento da igreja. Irmão, toda carta selada, chega ou não chega ao seu destino? Chega. Toda carta selada. Nós, como cartas seladas pelo Espírito Santo, temos um destino também. O nosso destino é o céu, é a glória de Deus, são as mansões celestiais. Nós somos selados, queridos. E este selo é a garantia que chegará o dia em que Deus nos libertará deste mundo de pecado, de dor, de sofrimento e de tristeza. Agora entenda, uma carta sem selo não chega ao seu destino. Uma carta sem selo não chega ao seu destino. Os selados são aqueles que se apartam do pecado e se entregam para viver uma vida que agrada a Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19 diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem pertence a Ele e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Irmão, o Espírito Santo é a garantia de que Cristo voltará. O nosso corpo será transformado, a dor terá fim, o pecado não terá mais domínio. O selo, irmão, entenda, o selo é até o fim. Deus não sela algo temporariamente, Ele sela para preservar até o dia determinado. Você não está caminhando para o abandono, você está caminhando para o dia da redenção. Amém, queridos?